Oi, meus queridos! Olha a tia Ide voltando aqui com a nossa aula de hoje, que é de ciências, tá? Para o segundo ano A. Você vai abrir o seu livro na página 48, aliás, 49 e vamos até a 58, ok? Vamos lá. Queridos, hoje tia vai falar sobre dois assuntos muito importantes na vida da gente. Primeiro é o ar. Mas o que é o ar? Eu posso ver o ar? Eu posso pegar o ar? O ar tem cheiro? O ar tem cor? O ar tem forma? Não, meus amores. Como é que eu sei que o ar existe? Tem um textozinho que diz assim: o ar não tem cor, às vezes é fraco, às vezes é forte, não pode ser visto, mas pode ser percebido. Não vivo sem ele, inspiro e expiro ele. Então, meus amores, você não pode pegar o ar, mas você não vive sem ele. O ar, ele é necessário não só para os animais, como para as plantas e para as pessoas. Todo o nosso planeta, o planeta Terra, ele tem uma camada de ar. E essa camada de ar, a gente chama ela de atmosfera. E nessa atmosfera, gente, existem vários tipos de gases. O gás que a gente respira e que vive é o oxigênio, que é aquele que a maioria dos seres vivos precisa para respirar e ver. Então, ar não tem cheiro, ar não tem cor, não é verdade? O ar é invisível. Tia, e como é que eu sei que existe o ar? Algumas coisas você sabe que existe o ar. Como assim, tia? Deixa eu levantar um pouquinho só para você ver. Veja, quando você fecha o seu nariz, ou então quando você está muito gripado, que você não consegue respirar, é porque o ar não passou pelas suas narinas. O ar, ele não pode ser visto, mas ele está em todos os lugares do nosso planeta. Ele pode ser percebido quando a gente respira. Veja essas duas figuras, Inspira, expira. Então, o ar em movimento, ele pode empurrar ou carregar outras coisas. Imagine, quantas vezes você está na rua e de repente vem um vento e seu cabelo fica todo embaralhado. Isso é o ar. Quantas vezes você vai andando na rua, passa o vento e um lixo, uma folha, um papel que estava na calçada, ele começa a voar? Isso é o ar. O ar, quando ele está em movimento, nós chamamos ele de vento. E o vento é muito importante para refrescar quando está um calor muito grande, para mover os moinhos, para ajudar a secar as roupas, para que os barcos à vela comecem a navegar. Tudo isso é importante. Veja, quando você vai encher uma bolinha dessas bexigas de aniversário que você bota na boca, você não sopra e o vento vai entrando e aquela bola vai subindo? Aquilo é o ar. Quando o pneu da sua bicicleta, ou da moto, ou do carro de painho não está baixo, ele não leva para a oficina ou para o posto de gasolina, e lá tem uma bombinha, e aquela bombinha vai soprando o vento, e vai enchendo de ar. Então, eu sei que o ar existe por tudo isso. Quando mamãe lava uma roupa e deixa lá presa no varal para secar, a roupa não fica balançando? Isso é o quê? Isso é o ar. O ar existe. Então, vamos virar a folha. Veja aí no seu livro. O ar, quando ele se desloca em alta velocidade, ele pode fazer muito estrago. Você já deve ter visto na televisão quando diz ciclones, tornados.
furacões, vendavais. Isso são fenômenos da natureza que é feito quando o ar se desloca com bastante violência. Você tá vendo aqui nessa figura, ó, aqui como se fosse um furacão. E o ar, meus amores, ele não tem uma forma, mas ele está presente em tudo. Veja que interessante esses 3 objetos aqui. Esse se chama anemômetro, o catavento e a biruta. Já ouviu falar neles? Veja, o anemômetro, ele mede a velocidade do vento e ele é usado principalmente nos aeroportos, que precisa muito do vento para saber se os aviões podem decolar ou não. Já o catavento, que muitas crianças têm como brinquedo, certo? Quando a gente coloca perto de um ar ou de um ventilador, ou mesmo na rua com o vento, isso aqui gira, né? E com ele eu posso formar os pontos norte, sul, leste e oeste. E essa biruta que parece um chapéu grande de palhaço é importantíssimo nos aeroportos para poder ver como é que está indo o movimento do ar, se ele está vindo da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Então, isso são alguns objetos importantes. Então, o que é que eu vou fazer agora? Agora, eu vou deixar a atividade da página 52 para você fazer e a 53. E vou para o segundo tema que eu disse a você, que foi o solo. Ô tio, o que é o solo? É o chão, meu amor. É por onde você pisa. Muitas pessoas chamam de terra. Solo, terra é a mesma coisa. O solo é muito importante para todos os seres vivos. É nele que a gente constrói nossas casas, é ele que a gente anda por ele, é por ele que a gente planta. É no solo que muitas vezes a gente encontra as árvores. Então, o solo, a maioria das plantas nascem lá. Elas fixam, seguram suas raízes e ali cresce. E dali da terra eles tiram minerais, água. Então, o solo, ele permite o desenvolvimento de alguns animaizinhos, ó, muito importantes, ó, a minhoca, a lesma, o grilo, o tatuzinho. Isso aqui são alguns dos animais que vivem especialmente da terra. São animais que habitam no solo e podem ficar lá para andar, para se locomover. Os elementos que compõem as suas casas também são tirados do solo, você sabia? O barro, a argila, que a gente usa para fazer tijolo e ferro, é tirado lá do solo. No solo, meus amores, a gente encontra também minerais, tá? E as rochas, elas são compostas de alguns minerais. Por exemplo, o ferro, o cobre, são minerais. Então, de lá da terra eu consigo tirar. E com esses materiais eu posso fazer prego, panela, talheres, tudo dos minerais. Veja como o solo é importante na vida das pessoas. Olha alguns caracteres aqui, ó. O carro. O carro tem algumas peças de ferro. Um colar, um anel, também eu posso fazer do solo. Então, do solo, eu posso também tirar algumas pedras preciosas, como o rubi, o topázio, o ouro. E assim como a água e o ar, o solo também vem sofrendo muito, meus amores. Por quê, tia? Porque o homem vem poluindo. Vem, ó, jogando muito lixo no solo. E aí o solo fica contaminado. E aí não dá mais para plantar. E às vezes acontece de uma erosão, ou seja, um solo fraco, que acontece dele desmoronar, tá vendo? E acontecer muitos acidentes. Então a gente tem que cuidar da natureza para não sofrer. Então, em relação ao solo, eu vou deixar a página 56 até a 58, ok? E já volto para corrigir. Um cheiro!